tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer em nome da Área Metropolitana de Lisboa a todos aqueles que estão neste momento a participar na iniciativa AML Oportunidades, desenvolve estratégias de financiamento para a região metropolitana de Lisboa. Nesta sessão de hoje vamos abordar as questões ligadas com os programas de cooperação territorial europeia e desenvolvimento urbano. Temos como parceiros desta sessão a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo e a Direção-Geral do Território. Em nome da área metropolitana, gostaria de agradecer a estas entidades que desde a primeira hora estiveram com este projeto e desde a primeira hora se disponibilizaram a ajudar os atores regionais a identificarem oportunidades de financiamento nestas áreas. Uma palavra de apreço também para os municípios, para as universidades, para as associações de desenvolvimento local, para as ONGs e para as empresas da região metropolitana de Lisboa. Esta sessão é para vocês. Espero que este trabalho seja útil e consigamos alavancar projetos e oportunidades de financiamento para a nossa região. Recordo aqui a Estratégia Regional de Lisboa, a AML 2030, que identificou 5 eixos fundamentais para o desenvolvimento da nossa região: inovação e competitividade, sustentabilidade ambiental e resiliência territorial, mobilidade sustentável, coesão social e transição demográfica e, para finalizar, desenvolvimento urbano. Estas são as 5 áreas fundamentais para o desenvolvimento da nossa região e nós, a área metropolitana de Lisboa, acreditamos que nesta sessão em que iremos identificar programas de cooperação territorial europeia e desenvolvimento urbano, possamos conseguir alavancar financiamento para o desenvolvimento de projetos nestas áreas fundamentais. Espero que esta sessão vos seja útil e espero que esta sessão seja útil para a nossa região. Faço aqui um desafio a todos vocês que nos estão a acompanhar online. Podem colocar as vossas questões, as vossas sugestões e os problemas no nosso chat. No final das sessões de apresentação, teremos aqui um momento de perguntas e respostas em que as entidades estarão aqui ao vosso dispor para responder às questões que vocês possam colocar no chat. Uma última nota para referir que estamos a gravar esta sessão e que iremos disponibilizar esta sessão na íntegra nas redes sociais e nos sites das entidades que estão a organizar esta iniciativa. Área Metropolitana de Lisboa, Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo e Direção-Geral do Território. A todos vós que nos acompanham online, votos de um bom trabalho e de uma boa ação. Continuem a contar com a AML para vos ajudar a identificar oportunidades de financiamento para a região de Lisboa. Nós queríamos começar por agradecer, em nome da Direção-Geral do Território, que nós estamos aqui a representar, o convite que nos foi feito pela Área Metropolitana de Lisboa para participar nesta sessão, para apresentar algumas oportunidades para as cidades e vilas da Área Metropolitana de Lisboa. A minha colega Marta Magalhães vai falar da Iniciativa Urbana Europeia, mas antes disso vou começar por apresentar o programa Urbact. Esta apresentação está dividida em 3 partes. Primeiro vou referir brevemente o que é o programa Urbact, depois explicar o que é que tem sido o Urbact em Portugal e, finalmente, quais são as oportunidades Urbact para as cidades e vilas. Ora bem, o programa Urbact é, antes de mais, um programa europeu de cooperação territorial, um instrumento da política de coesão da União Europeia, que é cofinanciado pelo FEDER. Este programa promove o desenvolvimento sustentável nas cidades com o envolvimento dos cidadãos. O que se pretende é obter cidades integradas em redes temáticas que desenvolvem planos de ação a partir da partilha de experiências e de conhecimento. A missão do Urbact é permitir às cidades ou vilas trabalharem em conjunto e desenvolverem soluções integradas para desafios urbanos comuns através do estabelecimento de redes, da aprendizagem através das experiências de cada uma, da identificação e adaptação de boas práticas para melhorar as políticas urbanas. Desde 2002, o Urbact já envolveu mais de 1000 cidades e já teve no seu programa mais de 180 redes.
Outro aspecto que é de salientar no Urbact é o método Urbact, que até já tem sido adaptado para outras iniciativas, nomeadamente em Portugal, a Iniciativa Nacional Cidades Circulares, que é inspirada pelo Urbact, e este método consta de 3 pontos principais. Primeiro, de uma abordagem integrada, que considera os diferentes níveis de governação e setores, mas também os diferentes níveis territoriais. Também consta da cocriação, ou seja, o envolvimento das partes interessadas e dos cidadãos, e os participantes das redes, para este efeito, têm sempre um grupo local Urbact que envolve cidadãos, associações, partes interessadas naquele projeto, naquela temática, ao nível local, obviamente, e, finalmente, a aprendizagem através da ação, concebendo e testando ações para a resolução de problemas. O Urbact tem ainda 3 vertentes principais: a dinamização de redes de cidades e também entre partes interessadas, a capacitação, que no fundo é a prática, resulta da prática e aprendizagem nas comunidades, que vão capacitar tanto os técnicos ao nível local como os próprios cidadãos e as associações envolvidas nestes projetos, e finalmente a capitalização através da comunicação e partilha de conhecimento. O que é que se espera das entidades que participam no Urbact? Espera-se que cada uma destas entidades que pertence às redes Urbact que elabore um plano de ação a nível local, a fim de operacionalizar uma estratégia existente e que idealmente depois irá resultar num documento que poderá ser a base para submeter pedidos de financiamento a outros programas e ao nível nacional, local, mas também, obviamente, ao nível europeu. Também se espera que resultem em aprendizagens e recomendações para as cidades europeias. Para isto, as redes e as entidades participantes das redes têm apoio personalizado de peritos e dos pontos Urbact nacionais, como também terão acesso a ferramentas e a eventos de capacitação. No período atual, que é o período 2021-2027, o Urbact 4 tem como objetivos principais promover o desenvolvimento urbano integrado e sustentável, promover a capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas para implementarem as estratégias territoriais e também contribuir para o objetivo 5 da política de coesão, uma Europa mais próxima dos cidadãos, através da persecução da visão da nova Carta de Leipzig. É de notar também que o Urbact 4 é cofinanciado pelo FEDER com cerca de 80 milhões de euros e também pelo Instrumento de Assistência de Pré-Adesão, designado como IPA, com 5 milhões de euros. Novidades do Urbact 4. As principais novidades são a integração de beneficiários do instrumento de acesso à pré-adesão, a coordenação com a European Urban Initiative, ou a Iniciativa Urbana Europeia, de que a minha colega Marta vai falar daqui a pouco, e um enfoque em 3 prioridades da política de coesão que deverão ser transversais a todos os projetos que são elaborados no âmbito destas redes Urbact. São estas três prioridades: a transição verde, a transição digital e as cidades para a igualdade de género. Passando ao Urbact em Portugal, nós tivemos no Urbact 3 uma participação bastante significativa de parceiros portugueses, no total 65, ao longo das várias redes que foram sendo desenvolvidas no âmbito do Urbact 3 e que se repartiram por regiões, conforme podem observar naquela pequena tabela que acompanha este slide. É de notar a incidência maior na região norte,
tendência que nós, no Urbact 4, gostaríamos de contrariar um pouco, trazendo mais parceiros das outras regiões, inclusive da região de Lisboa e Val do Tejo, que nestas redes que estão a ser desenvolvidas agora, como já vão ver, apenas tem um parceiro, e nós nos próximos concursos gostaríamos de ter mais candidatos desta região e mais parceiros selecionados para desenvolver os seus projetos. No Urbact 4, e nestas redes de planeamento de ação que se estão a desenvolver neste momento, temos 27 parceiros portugueses em 25 redes e temos 3 líderes de rede. Estes números resultam de candidaturas que foram depois aprovadas, ao todo 30 redes que incluem os tais 25 parceiros portugueses, num total de 27, ou seja, 2 redes têm 2 parceiros portugueses, por isso é que há esta diferença de números. Temos também 5 entidades que integram mais do que uma rede e temos 3 redes lideradas por parceiros nacionais, como já referimos, e os líderes são Braga, Fundão e Vila Nova de Famalicão. Isto é uma lista das redes que estão a decorrer dos respectivos parceiros, que depois vocês poderão analisar com mais alguma atenção quando for disponibilizada a apresentação. E há aqui um aspecto que nós também gostávamos de salientar, que é um aspecto que o Urbact tem desenvolvido a nível nacional e que nem todos os países têm adotado, que é o apoio do Grupo de Ligação. O Grupo de Ligação, que é um grupo coordenado pela Direção-Geral do Território, inclui nos seus membros a tutela, entidades regionais, a ADIC e, obviamente, a Direção-Geral do Território, que que é representada no Comitê de Monitorização Urbact, e também que é sede do Ponto Urbact Nacional e que presta o apoio necessário às redes em várias questões. Este grupo de ligação permite a ligação entre os diferentes níveis governativos e diferentes programas também. Permite também a colaboração entre membros na organização de sessões e eventos, entre outras necessidades que surjam. No âmbito deste grupo, a ADIC também pertence e, como já bem perceberam na apresentação anterior dos colegas da ADIC, presta apoio nas questões financeiras. As entidades regionais prestam apoio aos parceiros da região ao longo de todo o processo e também na implementação dos planos, ligando estes planos com possibilidades de financiamento de outros programas europeus, etc. O Ponto Urbact Nacional, designado como NUP, presta apoio na comunicação, na ligação com o Secretariado Urbact e com oportunidades de financiamento. Apoia ainda os potenciais parceiros na procura de redes ou na procura de outros parceiros que queiram integrar uma rede numa temática semelhante. Há outro aspecto que também gostaríamos de referir, que é a questão dos peritos Urbact. O Urbact tem uma bolsa aberta em permanência, as candidaturas à bolsa de peritos estão abertas em permanência e já temos 10 peritos Urbact validados, sediados em Portugal, dentre os quais 2 são peritos líderes de redes ativas. E apelamos a todos aqueles que possam ter interesse a visitarem o site do Urbact e a verificarem se enquadram neste perfil e a candidatarem-se a peritos Urbact para contribuir de alguma forma para este número já bastante significativo de peritos Urbact sediados em Portugal. Relativamente a oportunidades Urbact para cidades e vilas, há aqui esta imagem foi uma imagem que foi utilizada como divulgação do concurso de redes
que inaugurou o Urbacte 4, de Redes de Planeamento de Ação, e que tem como objetivo explicar porque é que o Urbacte pode ser uma boa opção para as cidades, as vilas, os municípios e outras entidades, nós já vamos ver quais é que podem ser, poderão candidatar-se. Para ir buscar inspiração a outras cidades, toda a Europa, para desenvolver e implementar ações em resposta aos desafios locais, para reforçar as competências em políticas participativas integradas ou para fazer a diferença na sua cidade. Os principais beneficiários são entidades dos 27 Estados-membros da União Europeia, os países parceiros, Suíça e Noruega, também os países IPA, que são a Albânia, Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Macedónia do Norte e Sérvia, e outros países que terão de participar às próprias expensas. O que é que se entende, o que é que o Urbacte entende como cidades? O Urbacte entende como cidades, municípios, que podem ser cidades ou vilas, entidades locais públicas ou semipúblicas, estabelecidas por um município, entidades administrativas e inframunicipais, tais como freguesias, ou autoridades metropolitanas e supramunicipais. E não existem limites de dimensão ou de população. Mas também podem ser parceiros destas redes, não cidades. Podem ser universidades, centros de investigação ou autoridades regionais. Entre outras situações mais pontuais que estão bem explicadas em toda a documentação que o Urbacte disponibiliza na sua página. Vários tipos de redes. Estes são os 3 tipos de redes que estão previstos para o Urbacte 4. As redes de planeamento de ação que estão agora a decorrer e de que já falámos. Estas redes disponibilizam até 850 mil euros no total por rede para cada uma das redes desenvolver o seu trabalho, e estas redes terão de 8 a 10 parceiros. Depois teremos também redes de transferência, onde serão realizadas transferências de boas práticas, Urbacte, posteriormente a um concurso de boas práticas que irá atribuir a alguns dos candidatos o selo de boas práticas para depois poderem ser parceiros líder destas redes de transferência. E depois, finalmente, um tipo de rede novo, que já foi testado no Urbacte 3, mas que agora vai entrar em força, que é um mecanismo de transferência de inovação. E este novo tipo de redes pretende apoiar a transferência de inovação utilizando os projetos concluídos pela iniciativa Urban Innovative Actions, o IA, em sinergia com a EUI. Depois a Marta vai explicar como é que a UIA e a EUI se relacionam com algum detalhe. Atividades de capacitação. O Urbacte é muito forte também neste ponto, organiza eventos disponíveis para os parceiros do Urbacte, mas também tem uma série de instrumentos e de cursos que estão disponíveis para qualquer interessado que queira aceder ao site e conhecer estas ferramentas e estes cursos online. Convidamos a fazerem essa pesquisa e a experimentarem estas ferramentas e os cursos online que estão disponíveis para todos. Como atividades de capitalização, o Urbacte partilha o conhecimento que é gerado pelas redes através do Knowledge Hub, que está disponível também no seu site. Também realiza os City Festivals, que costumam ser abertos para interessados que não sejam parceiros do Urbacte, mas que estejam também interessados no Urbacte. E também organiza Urban Policy Labs e produz relatórios temáticos e os tais cursos online de que já referimos. Próximas oportunidades Urbacte. Será lançado o concurso para um mecanismo de transferência de inovação já em janeiro de 2024. Depois, em setembro de 2024, terá lugar o concurso de boas práticas e em fevereiro
o concurso para as redes de transferência com base nos tais selos de boas práticas que serão atribuídos. E depois, em abril de 2026, também será aberto concurso para redes de planeamento de ação 2, ou seja, redes do mesmo tipo das que estão a decorrer agora, mas uma segunda leva de redes. Obrigada pela vossa atenção. Disponibilizamos os nossos contactos, o meu, Maria João Matos, e o da Maria José Efigênio. Somos as duas pessoas que constituem a equipa do Ponto Urbact Nacional e ficamos disponíveis para qualquer questão que tenham através dos e-mails que disponibilizamos nesta apresentação e que vos será fornecida. Muito obrigada. Passo agora a palavra à Marta. Obrigada, Maria João. De facto, o Urbact tem uma larga tradição, já vai no 4º período de programação. A DGT está agora também a acolher a Iniciativa Urbana Europeia, a EUI. A EUI começa neste período 2021-2027 a dar os seus primeiros passos e vai colher também muita da experiência e muita do saber adquirido ao longo de todo este tempo com o Urbact. Vamos seguir uma lógica, uma compartimentação da apresentação muito parecida com a do Urbact, ou seja, primeiro explicar o que é a EUI, depois referir algumas oportunidades, algumas delas que estão já abertas para as cidades, e depois apresentar o ponto de contacto da EUI em Portugal. A EUI, num certo sentido, é uma sucessora das ações urbanas inovadoras da UIA. Do anterior período de programação. E, de facto, muitos dos ensinamentos e do espírito sobre o qual se ergueram as ações urbanas inovadoras é também aqui o espírito da Iniciativa Urbana Europeia. A UIA teve 86 projetos aprovados ao longo do anterior período de programação, com uma boa distribuição geográfica ao nível da União Europeia, dos Estados-membros e também do Reino Unido. Contou com 372 milhões de euros no seu pacote financeiro e 5 concursos concluídos, com temas muito diversos, nos vários domínios que têm a ver com a dimensão urbana da política de coesão. E a EUI vem agora, também gerida pela DG Regio, ou seja, pela Comissão Europeia, com o orçamento assinalável, mais assinalável até do que a UIA, 450 milhões de euros para este período de programação, portanto até 2027, embora depois se estenda previsivelmente um pouco mais, e que conta com fundos europeus e designadamente do FEDER e do Fundo de Coesão, sobretudo do FEDER. A missão da Iniciativa Urbana Europeia desdobra-se em quatro grandes eixos: financiar as ações inovadoras, aqui vai colher a experiência da UIA e expandi-las. Por outro lado, oferecer oportunidades de capacitação, aqui também à semelhança do programa Urbact. Partilhar conhecimentos e experiências, ou seja, procurar replicar, e como dizia há pouco a Raquel da IDIC, a ideia da transferibilidade é essencial. Portanto, não só fazer num determinado sítio determinadas experiências, mas procurar que essas melhores práticas, essas experiências possam ser replicadas, adaptadas e transferidas para outros pontos e outros territórios. E, por outro lado, o outro eixo que tem a ver com habilitar as cidades para o desenvolvimento urbano sustentável. E, de facto, são estes 3 grandes pontos, mais um: reforçar a capacitação das cidades, nós vamos falar mais à frente, mais detalhadamente de cada um deles, financiar ações inovadoras nas cidades e estimular, promover a partilha de conhecimento e capitalização da experiência. Qual é o objetivo final da EUI? O objetivo final e primordial, portanto, uma premissa e um propósito e um desiderato, é o desenvolvimento urbano sustentável na Europa. Oportunidades que a EUI oferece às cidades. Nas ações inovadoras, portanto, no eixo 1, estamos a falar de um pacote financeiro de 315 milhões de euros, o que é apreciável e é a maior fatia de financiamento da EUI. O objetivo é testar soluções inovadoras, transferíveis, escaláveis, relacionadas com o desenvolvimento urbano sustentável
E, mais do que isso, recolher e partilhar resultados de experiências e apoiar atividades de transferência. Para quê? Para promover as capacidades de inovação e a aquisição de conhecimento das cidades. A UI visa apoiar projetos que sejam inovadores, ou seja, projetos que não tenham sido anteriormente implementados na União Europeia. Devem ser participativos, mensuráveis, sustentáveis e escaláveis, transferíveis, também como já referimos. Vão ser implementados em parcerias. Cada parceria vai ter um parceiro líder, aqui também à semelhança do Urbact. E o objetivo é o objetivo de conseguir alcançar as estratégias, ou consubstanciar as estratégias e políticas locais, mas seguindo o espírito e os princípios da União Europeia e designadamente da nova Carta de Leipzig. Aqui, mais concretamente, nós depois vamos disponibilizar aqui todos os diapositivos. Também, como disse a Raquel da ADIC, de facto, é importante depois verem também em detalhe os termos de referência dos concursos. Portanto, isto é só uma apresentação genérica do que está aí e do que vem aí da EUI, mas convém em cada concurso, de facto, pesquisar e informarem-se sobre os termos de referência. Estamos a falar de apoios financeiros concretos para cada projeto da ordem dos 5 milhões de euros do FEDER, com um cofinanciamento máximo de 80% de fundos europeus. Os beneficiários são também os beneficiários, também à semelhança do Urbact, ou seja, as autoridades urbanas, que podem ser associações também, ou agrupamentos de autoridades urbanas, portanto não são sociedades elas próprias, podem reunir-se com outras e criar outras parcerias. E estamos a falar de uma população superior a 50 mil habitantes, o que na AML, quando falamos da área metropolitana de Lisboa, não constitui um problema. Em todo o caso, podem sempre agrupar-se em vários municípios e, portanto, se houver esse óbice pode ser contornado por aí. Em todo o caso, a questão da dimensão demográfica apenas é aplicável à parte das ações inovadoras. Vamos ver mais à frente que há outras ações da EUI que estão abertas a todas as dimensões de cidades, pequenas, grandes e médias. Relativamente às ações inovadoras, temos previsto um período de execução de cerca de 3 anos e meio, extensível por mais cerca de 9 meses. 2 concursos já abriram, em temas diferentes, o primeiro da nova Bauhaus Europeia e este segundo, que está ainda aberto até dia 5 de outubro, portanto os municípios interessados, já estamos um bocadinho à boca da urna, mas os municípios interessados podem ainda candidatar-se neste segundo concurso, que tem 3 temas: cidades verdes, turismo sustentável e aproveitamento de talentos em cidades em declínio demográfico. E os próximos concursos vêm já aí, portanto o do próximo ano vai ser já em maio de 2024 e temos um já lá mais para a frente, na primavera de 2025. Este concurso, o primeiro, que já fechou, teve resultados muitíssimo interessantes, devo dizer. 14 projetos foram aprovados. Um deles é este que podem ver aqui a imagem. É um projeto de Viana Starts Center, que teve a ideia de fazer a reconversão de um matador municipal, portanto, que já, como se pode ver, já um pouco em estado de ruína, e criar um centro de artes. Este é um dos 14 que vai ser financiado, portanto, com os tais máximo de 5 milhões de euros. O segundo concurso está aberto ainda até dia 5 de outubro. O pacote financeiro aqui é superior, portanto, no primeiro concurso tivemos 65 milhões de euros de apoio financeiro e neste segundo concurso estamos a falar de 120 milhões de euros. Portanto, está ainda aberto até a meados da próxima semana, o tempo urge, e os resultados vão ser anunciados em maio do próximo ano. Relativamente ao segundo eixo da EUI, capacitação. Aqui, todas as cidades, todos os municípios, todas as autoridades urbanas, independentemente da sua dimensão, podem candidatar-se, podem beneficiar da capacitação, oferecida pela EUI, pela Iniciativa Urbana Europeia. Aqui estamos a falar de capacitação das cidades nas valências, nas várias esferas do desenvolvimento urbano sustentável. Estão previstos eventos de capacitação
alguns já para agora, em outubro e novembro. Intercâmbio entre cidades, é o chamado City-to-City Exchange, que significa que há trocas entre cidades, intercâmbios, e as cidades aprendem umas com as outras. O primeiro intercâmbio vai ser agora em novembro, em Lille e Turim, portanto as duas cidades, e vai haver mais abertos para o ano. Uma terceira componente, as peer reviews, as revisões por pares. As cidades que de facto estão incluídas nos artigos 11º e 7º do FEDER podem candidatar-se. Chamamos a atenção que em Coimbra, agora nos dias 28 e 29 de novembro, vamos ter o primeiro evento de revisão por pares e, portanto, quem quiser participar, as inscrições estão abertas. Depois, outra vertente da EUI, o conhecimento e a comunicação. Esta parte é importante, claro, porque não basta fazer as coisas para que haja a tal réplica ou efeitos de réplica, um pouco como os sismos, não é? Mas numa boa ótica, que é conseguir replicar, mimetizar aprendizagens que se fizeram em determinados sítios. Claro que cada território é um território, portanto não, é impossível e indesejável até fazer uma mimetização, não é, de uma aprendizagem, mas há muitas lições que são lições conjuntas e que se podem aprender e disseminar em vários territórios diferentes. A parte do conhecimento e comunicação é importante para que a informação não fique fechada, para que se possa capitalizá-la, estendê-la e fazer com que esse conhecimento e informação alcance o maior número de pessoas possível. Estão já na calha essencialmente duas atividades, também aqui como o URBACT, a questão dos Policy Labs, a promoção de laboratórios de política, e já a 10 de outubro a EUI vai lançar uma plataforma online, a plataforma Pórtico, que vai permitir a recolha e a disseminação de conhecimento, tudo o que tem a ver com disseminação de práticas inovadoras, muitas delas que tenham sido, entretanto, validadas no âmbito da EUI, informações de apoio às cidades e aos municípios, e também uma plataforma de intercâmbio, de troca de experiências e de troca de conhecimento. Portanto, dia 10 de outubro, isto vai acontecer, não é já para a semana, mas é na semana seguinte, na Semana Europeia das Regiões e Cidades, e a partir daí o Pórtico vai estar aberto e pode ser consultado por todos. Um outro ponto que também guia a EUI, a Agenda Urbana para a União Europeia, e aqui estamos a falar de cooperação intergovernamental. A EUI está alinhada tanto com a Agenda Urbana como com a nova Carta de Leipzig. Ainda não estão absolutamente estabelecidos. Aliás, tivemos a primeira reunião de pontos de contacto da Iniciativa Urbana Europeia há 2 dias, portanto está tudo muito fresco. Mas, de facto, falou-se, embora ainda com contornos ainda não completamente definidos, mas haver algum apoio às parcerias temáticas da Agenda Urbana. Estas que podem ver aqui são aquelas que estão agora em curso. Na verdade, já temos 16 parcerias temáticas, 2 que vão agora arrancar em 2023, Cidades da Igualdade e Alimentação, lançadas há pouco tempo, no final do ano passado. Tivemos o turismo sustentável e as cidades verdes. A AML participa nas cidades verdes. Fizemos até uma entrevista à Direção-Geral do Território, fez uma entrevista à AML, ao Filipe Ferreira, que é interessante, se tiverem a oportunidade de ler, que explica a intervenção e todas as coisas que a AML está a fazer no que diz respeito a isto, à sustentabilidade urbana. Temos alguma esperança que a AML seja possível também participar numa destas novas duas parcerias temáticas que vão agora arrancar. O terceiro ponto que aqui nos traz tem a ver com o ponto de contacto da EUI nacional. Como vos disse, nós tivemos a primeira reunião dos UCP, dos pontos de contacto urbano, dia 26, há 2 dias, agora na terça-feira. A ideia da Iniciativa Urbana Europeia é criar uma rede de pontos de contacto, uma rede que permita que haja elementos de ancoragem em cada Estado-membro e que na língua nacional falem com
falem com os agentes, falem com as partes interessadas e divulguem, entre outras coisas, entre outras valências, esta iniciativa. Neste momento estamos quase todos, portanto os países da UE, estamos quase todos na fase da nomeação. A seguir vamos avançar para a contratação e ficam estabelecidos os pontos de contacto ao nível europeu. O ponto de contacto nacional vai ser a Direção-Geral do Território, tal como no caso do Urbact e no caso do ESPON. Portanto, vai acolher o ponto de contacto da EUI. Queremos, com este ponto de contacto, facilitar atividades relacionadas com a EUI. Estamos a falar de disseminação de informação sobre a iniciativa, personalizar conteúdos para os diferentes públicos. Aliás, no site da EUI vamos ter uma página em português, dedicada, portanto, para cada Estado-membro, mas também para Portugal, e cujos conteúdos vão ser dinamizados por nós. O que facilita também que haja o acesso à informação e que haja esclarecimento de dúvidas e tudo mais. Outra valência que vamos explorar é organizar eventos, estamos em território nacional, eventos relacionados com a EUI, e sobretudo fazer o mais importante, que é promover sinergias e a colaboração entre as partes interessadas, portanto, de forma a que seja o mais multinível e o mais articulado possível. A equipa, somos 3, o que é ótimo, porque na administração não é fácil conseguir equipas robustas, mas temos aqui uma equipa com 3, eu, a Rita Zina e a Maria José Efigênio. A Maria José tem uma vantagem, que faz também parte do Urbact, e portanto é uma agente dupla que, no sentido que nos vai ajudar a fazer uma articulação mais estreita entre o programa Urbact e a Iniciativa Urbana Europeia. Eu agora passei isto aqui muito rapidamente, mas deixa-me só mostrar-vos o endereço do e-mail que nós temos. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem entrar em contacto connosco, esclarecer alguma questão, saber mais sobre a EUI, enviem-nos um e-mail para ucp-eui@dgterritorio.pt e nós estamos disponíveis para ajudar no que for preciso. Como a Maria João disse há pouco, de facto, tem todo o sentido ter o ponto EUI, o UCP, portanto, na DGT, numa determinada entidade, e ter também o NUP, o ponto Urbact Nacional, na mesma entidade. Portanto, tudo isto facilita a articulação, facilita a colaboração, significa que podemos coordenar esforços entre o programa e a iniciativa europeia, urbana, e tentar garantir a coerência entre os dois eixos. E tentar, ao mesmo tempo, também, obviamente, fortalecer a implementação de objetivos comuns às políticas de coesão e de cooperação territorial europeia. Nós temos, na Direção-Geral do Território, já desde 2015, um portal, que é o portal do Fórum das Cidades, que temos vindo a dinamizar com vários eventos e várias atividades, mas também, sobretudo, com esta newsletter, que é uma newsletter quinzenal. Portanto, não é daquelas newsletters que ficam a encher a caixa de correio, não é? E a entupir muito frequentemente, não é? Mas que 2 vezes por mês dá informação sobre tudo o que tem a ver com desenvolvimento urbano sustentável. E nós, desde o início deste ano, começámos também a divulgar, a ter uma faixa, ter uma parte da nossa newsletter dedicada ao Urbact. Portanto, todos os meses, todas as quinzenas, inscrevam-se, subscrevam a newsletter e ficam a par do que está a acontecer com o Urbact, ficam a par do que está a acontecer com o resto, com uma série de outros eventos que acontecem em termos de desenvolvimento urbano sustentável. E muito em breve, portanto, são coisas, estamos agora a organizar a equipa e a estrutura e o plano de trabalhos do ponto de contacto da EUI, mas vamos também ter nesta newsletter uma caixa dedicada a todas as atividades, tudo aquilo que está a acontecer na EUI. Portanto, contactem-nos, tem aqui o nosso e-mail outra vez, podem falar com qualquer uma de nós damos todo o apoio que for necessário, e subscrevam a newsletter, vão a Fórum das Cidades, www.forumdascidades.pt, há lá uma partezinha em que podem subscrever, uma página em que podem subscrever a newsletter e juntem-se às informações do fórum. Obrigada.
e vou começar aqui pela DGT. Maria João, é uma pergunta Urbact e vamos começar assim pelas perguntas mais simples, que é para irmos descontraindo. Ora, temos aqui uma pergunta que é: qual o número máximo de parceiros numa rede Urbact? Ora bem, neste último concurso para redes de planeamento de ação, as redes podiam ter entre 8 a 10 parceiros. O que não quer dizer que seja regra para todos os concursos em todos os tipos de rede. Mas para as redes que estão a decorrer agora, o número máximo era de 10 parceiros por rede. Maria João, as organizações da sociedade civil podem ser parceiros Urbact? As redes Urbact podem integrar, para além das entidades municipais, supramunicipais e inframunicipais, outro tipo de entidades. Podem ser centros de investigação, universidades e outros tipos de entidades que muitas vezes estão interessadas e é necessário até colocar a questão ao secretariado sobre se aquela entidade será elegível ou não, porque depois cada país tem as suas características em termos de organização territorial e de possibilidades de acesso a diferentes fundos e apoios. Portanto, cada concurso para cada rede também pode ter regras ligeiramente diferentes. O que podemos dizer é que qualquer entidade da sociedade civil pode sempre fazer parte dos grupos Urbact, os grupos locais Urbact. Ou seja, cada parceiro Urbact tem sempre um grupo local que pretende trazer a participar no projeto daquela entidade todas as partes interessadas da sociedade civil e de outros organismos que possam estar interessados naquele projeto. Portanto, qualquer entidade com interesse no desenvolvimento urbano sustentável, a priori pode sempre fazer parte desses grupos locais, tenha ela atividades na temática que está a ser desenvolvida pelo parceiro. Portanto, o que podemos dizer é que, em princípio, se houver interesse na temática a ser desenvolvida, qualquer entidade pode ser parte desse grupo local. No grupo local. Ok, obrigada. Temos uma para a Marta, porque é da Iniciativa Urbana Europeia. Já sabemos, relativamente aos concursos de 2024, a que áreas temáticas serão dirigidos? Alexandre, que tenhamos conhecimento no CP, no ponto de contacto, não. Portanto, em 2024 não sabemos ainda bem quais são os temas, sabemos os temas, obviamente, dos concursos que já se realizaram. Em todo o caso, tem o nosso contacto, que demos há pouco, que apareceu há pouco no ecrã, na apresentação, ucp-eui@dgterritorio.pt, e nós temos todo o prazer em responder a esse tipo de questões e a outras questões de maior detalhe. Encaminhem-nos as vossas perguntas, as vossas dúvidas, as vossas questões e nós tentaremos esclarecê-las. Mas à partida, os temas dos próximos concursos não estão ainda completamente definidos. Ok, obrigada. Uma pergunta também interessante. As entidades que participam nas redes Urbact podem ter algum apoio à elaboração dos planos de ação a nível local? Eu não sei se a questão será a elaboração do plano ou se queriam mesmo referir depois a implementação das ações do plano, mas já agora desafiava-te a incluir as duas dimensões na resposta, se faz favor. Então, para a elaboração dos planos de ação, cada rede tem um perito líder dessa rede que apoia todos os parceiros da rede na elaboração do plano de ação. Esse é talvez o apoio mais significativo, e depois há também o apoio
e a troca de conhecimento entre os vários parceiros. Esse plano de ação deve ser elaborado a nível local por cada um dos parceiros, com a colaboração, ou melhor, através da cocriação com o Grupo Local Urbact. Depois, em relação ao apoio para a concretização desses planos de ação, como referimos na nossa apresentação, pelo menos em Portugal, temos o grupo de ligação, que integra as várias entidades já referidas, a Tutela, a ADIC, as entidades regionais e a DGT, que tem nesse grupo não só o ponto Urbact Nacional, mas também o representante do Comitê de Monitorização Urbact. Esse grupo tem como um dos objetivos, dos seus objetivos, apoiar os parceiros para além do trabalho que eles desenvolvem no âmbito das redes Urbact, ou seja, depois dos parceiros terem os seus planos elaborados, nós procuramos ajudá-los a encontrarem financiamento para concretizarem esses planos. Como é que fazemos isso? Com a disponibilização dos contactos, por exemplo, com as entidades regionais, que poderão apoiar nesse sentido, com a ADIC, e também organizamos eventos em que os parceiros podem partilhar os seus planos e têm entidades potencialmente financiadoras dos planos, representantes dessas entidades presentes nesses eventos, para tentarmos que haja sinergias e a concretização de financiamentos para a realização desses planos. Ok. Voltamos aqui ao Urbact e esta questão, eu juro que não foi combinada, mas tem um pouco a ver com aquele desafio que nós lançámos, que isto era preciso de termos uma rede regional, e até poderia ser nacional, mas começando pela regional, para sabermos o que é que andamos a fazer no âmbito destes programas e outros, eventualmente, e que boas práticas é que estamos a identificar e partilhar entre todos, que é a questão, a dúvida é, a pergunta, existe algum exemplo de um projeto Urbact no território da AML? Existem vários. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um projeto das últimas redes de planeamento de ação, de uma rede Urbact em que Lisboa participou no âmbito da cultura, e que agora não me recordo da designação do projeto, mas foi um dos projetos em que a Câmara Municipal de Lisboa participou. Lojas com História. Lojas com História, sim, que foi um selo de boa prática atribuído pelo Urbact. Cascais também teve um selo de boas práticas para o orçamento participativo. Neste momento temos a Lisboa é Nova numa rede Urbact para a economia circular. Assim de repente já tivemos a Amadora, sim, a Amadora também já esteve em várias redes Urbact no âmbito da integração de migrantes. Loures também no âmbito da alimentação. Torres Vedras é que foi no âmbito da alimentação, sim, Biocantines, exatamente. Não me lembro assim de mais nenhuma de repente, mas essa informação está toda no website do Urbact e se tiverem curiosidade podem consultá-la facilmente. Pois, mas de facto se tivéssemos uma rede ou um suporte, uma plataforma em que tivéssemos toda esta digamos, informação toda agregada e disponível para quem quisesse consultar, de facto temos que trabalhar nisso. Sim. Temos que trabalhar nisso ali com a AML, a que não está aqui
não está aqui neste momento, mas temos todos de trabalhar Parece nisso. uma boa ideia. Voltamos agora à Iniciativa Urbana Europeia, que tem aqui muitas perguntas, como é novidade, pronto, é natural. Esta não vai contar porque já há pouco tínhamos falado das organizações da sociedade civil relativamente ao Urbact e aos programas Interreg, também podem ser parceiros da iniciativa. A resposta é similar à resposta que a Maria João deu no caso do Urbact, sim. Pronto, ok. E então temos aqui outra que é quando os eventos de capacitação e intercâmbios são fora do país, existe algum apoio financeiro para as deslocações? É uma questão importante, é uma questão pertinente. Como vos disse, a nossa primeira reunião foi há 2 dias. Há muitas questões que ainda estão por definir. Eu penso que não, ou seja, que a resposta a essa pergunta é que essas despesas de deslocação talvez não sejam financiadas, mas é uma questão que vamos tentar esclarecer, sim. As parcerias Urbact são só para cidades ou há outros atores também territoriais que podem ser parceiros? Como já referimos, os parceiros em redes Urbact não são só os beneficiários, não são só as cidades ou vilas ou entidades municipais supra- e inframunicipais, porque o Urbact considera como cidades todas essas entidades, mas outras entidades como universidades, centros de investigação, associações de municípios que não sejam entidades, que sejam entidades privadas sem fins lucrativos, lá está, como o Olivério e a Raquel já referiram. Agora, não podem ser líderes de rede, pelo menos até agora não têm podido ser, e há um número mais limitado de entidades desse tipo que podem integrar as redes, ou seja, não pode haver uma rede com uma entidade designada como cidade e as outras todas serem não cidades. Há essas limitações e depois cada concurso também pode ter algumas variações neste campo, mas sim, não são só as entidades designadas como cidades que podem ser parceiros Urbact. Temos aqui uma questão que não tem propriamente a ver nem com a iniciativa urbana diretamente, pronto, e com o Urbact, mas com a agenda urbana, que perguntam que entidades nacionais participam na parceria temática e inclusão de imigrantes e refugiados. Se bem me recordo, Portugal, ou seja, não houve nenhuma cidade portuguesa que tenha intervindo na parceria, mas Portugal, enquanto na qualidade de Estado-membro, sim. Ok. Maria João, consegues muito rapidamente, parece que houve alguém que não estava muito atento, ou se calhar precisava de um resumo assim, o que é o método Urbact? O método Urbact, assim, muito rapidamente. Implica a integração, ou seja, a ação integrada, incluindo vários tipos de entidades, vários níveis governativos, integração a nível territorial também, implica a cocriação e implica também a aprendizagem pela ação. São estes os 3 pontos essenciais do método Urbact. Claro que é um pouco mais complexo do que isto, mas depois, dentro destas 3 características do método Urbact, há uma série de atividades, de ferramentas que ajudam na concretização dos objetivos dos projetos, seguindo este tal método que implica a ação integrada, a cocriação e a aprendizagem pela ação. Ok, obrigada. Marta, qual a taxa de cofinanciamento para os municípios da AML, na Iniciativa Urbana Europeia? É igual
à taxa de financiamento para as outras autoridades urbanas, ou seja, estamos a falar de um pacote que faz um cofinanciamento de até 80%. Ok, muito obrigada. Continuamos com a DGT. No concurso de boas práticas, qual a taxa de comparticipação por região? No concurso de boas práticas, peço desculpa, mas no concurso de boas práticas, qual a taxa de comparticipação? São duas perguntas numa, peço desculpa. Qual a taxa de comparticipação e se varia por região? Sim, o concurso de boas práticas é a atribuição de um selo. Eu não sei exatamente como é que vai ser neste novo, no Urbacte 4, mas não é um concurso para constituição de redes, é a atribuição de um selo a uma entidade, a um município que se candidata a esse selo como boa prática. Agora, nas redes Urbacte, as taxas de comparticipação são variáveis consoante as regiões a que pertencem as entidades. Se for uma região, uma entidade que pertence a uma região mais desenvolvida, recebe uma percentagem menor. Se for numa região, de uma entidade pertencente a uma região em transição, recebe um pouco mais. E se for de uma região menos desenvolvida, recebe uma percentagem maior. Portanto, as taxas de comparticipação aos diferentes parceiros variam consoante as regiões a que eles pertencem. Ok, obrigada. Essa a questão. Sim, creio que sim. E podes passar o microfone à Marta para a última pergunta. Já agora esclareço só que no caso da EUI, isso não acontece, ou seja, não há discriminação geográfica e daí a AML ter a mesma taxa de cofinanciamento que os outros territórios, 80% no máximo. Marta, na Iniciativa Urbana Europeia, os projetos podem ser exclusivamente nacionais ou é preciso ter parceiros de regiões de outros países, regiões, municípios? Em princípio convém ter alguma diversidade de parcerias, ou seja, que haja alguma representatividade de vários Estados-membros, sim. Portanto, uma candidatura só com atores portugueses, por exemplo? Temos que ver a resposta a essa pergunta concurso a concurso, ou seja, analisando mesmo os termos de referência concretos e, portanto, perguntas específicas para um determinado concurso concreto e nessas matérias nós podemos ajudar posteriormente. Mas como desidrato, como ideia geral, como critério, a ideia é que seja uma confluência de vários percursos, não é? De vários territórios, sim. Ok, obrigada, Marta. Bom, parece que estamos a chegar ao fim desta nossa intensa tarde de trabalho. Quaisquer dúvidas, questões que entretanto vos surjam, que queiram colocar, podem fazê-lo, já ficaram com os contactos, consoante a temática, o programa a que se destinam, podem enviar essas dúvidas para a ADC ou para a DGT e, obviamente, também a CCDR-LVT e a AML estarão sempre disponíveis para vos ajudar no que for preciso. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença, pela quantidade, diversidade e relevância das questões que nos deixaram. Esperamos poder continuar a contar com o vosso entusiasmo e empenho agora para os novos concursos, as novas convocatórias que em breve irão ser abertas. Muito obrigada a todas e a todos. Boa tarde.